Ok, gente, hoje vamos reagir aqui a um vídeo que se chama 99 coisas que só acontecem no Brasil. E olhem esta imagem aqui, até mete uma imagem. Mundo exposto, ok. Olá e bem-vindos a todos. Olá. Brasil, o país dos biquínis, do futebol e do samba. Mas não é só isso. Porque este imenso e magnífico país se distingue também, e sobretudo, por sua cultura e sua população colorida, que é o resultado. Por acaso, eu não queria interromper já, mas tenho que interromper. Porque estava a aparecer esta parte no vídeo. Eu adoro o facto dos brasileiros serem sempre muito alegres, estão sempre contentes, sempre a dançar. Mesmo quando tudo está mal, arranjam sempre maneira de ficarem contentes, e este vídeo estava a mostrar um bocado isso, a alegria dos brasileiros. É uma coisa que é muito contagiante e eu adoro isso nos brasileiros. É muito bom. Resultado de uma incrível mistura racial e cultural. Portanto, o Brasil não é apenas um cartão postal, por mais bonito que seja. Portanto, fique à vontade, porque hoje vamos descobrir 99 coisas que só acontecem no Brasil. Ok, ele vai literalmente dizer 99 coisas? A bandeira da República Federativa do Brasil é composta por 3 formas geométricas principais. A cor verde representa, Amazônia. naturalmente, a floresta tropical amazônica. A amarela... O ouro, que vocês não têm, nem nós. Tem o Reino Unido. a floresta tropical amazônica. A amarela, a riqueza mineral do país, pois possui muitas minas de ouro. Enquanto o círculo azul e as estrelas são a representação digna do céu noturno, o tempo em que o Brasil se declarou uma república. Há muitas teorias sobre como o Brasil obteve seu nome. O mais popular e difundido é que vem da árvore pernambucana, também conhecida como a árvore da floresta brasileira. Uau. O Rio de Janeiro foi a capital do Reino de Portugal de 1808 a 1821, tornando-se a primeira e única capital europeia fora do continente europeu. Pois é, já tinha ouvido, já vi isso em vídeos anteriores. Muito estranho saber que uma capital de um país é noutro país. Ou como vocês dizem, em outro país. É muito estranho saber que isso já aconteceu. Não devia dar jeito nenhum. As pessoas de Portugal deviam dizer: eu tenho que ir à capital tratar de uns assuntos. Eu tenho que ir viajar para a capital noutro país. Não faz sentido. O Brasil abriga o maior número de imigrantes japoneses do mundo, com mais de 1,5 milhões de pessoas. 1,5 milhões? Uau! Isso é quase a população de Portugal. Eu sei que não é quase, mas é bastante. O futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular no Brasil, com mais de 776 times profissionais registrados. Uou. Na verdade, o país detém atualmente o recorde da nação que mais ganhou Copas do Mundo na FIFA, com 5 troféus conquistados. Sim, isso é verdade. O Brasil jogava muito bem futebol. Sim, eu estou a dizer jogava. Agora não joga tão bem como já jogou antes, porque acho que agora o futebol no geral está mais competitivo, sabem? Mas eu ainda acredito que o Brasil ainda vai ganhar uma Copa assim perto. Se não for Portugal a ganhar, eu quero que ganhe o Brasil, porque o Brasil é como se fosse o meu segundo país. Portanto, que ganhe o Brasil, porque a Alemanha já tem 4 Copas do Mundo e o Brasil tem 5. Se eu quero que o país com mais Copas do Mundo fale português. Portanto, Portugal tem 0. Portanto, eu quero que seja o Brasil com mais Copas do Mundo. São os meus irmãos. Vocês vão conseguir, irmãos. É também o lar de alguns dos maiores jogadores de futebol da história. Você deve saber que o único jogador a ser coroado rei do futebol foi um brasileiro, que é claro, o incrível Pelé. O Brasil é um país tão vasto que é o único país do mundo que é atravessado por 2 linhas de latitude ao mesmo tempo, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Além disso, em termos de área de superfície, o Brasil é o 5º maior país do mundo. É tão vasto que é atravessada por 4 fusos horários diferentes, com quase 212 milhões de habitantes. Eu sabia dessa. Eu sinto-me orgulhoso de saber essa. Não me sinto, não. Eu acho que toda a gente sabia isso. Mas pronto. Também o 5º país mais populoso do mundo. O Brasil é o primeiro país do mundo que proibiu totalmente as cabines UV, desde que o Ministério da Saúde as considerou altamente cancerígenas. Sério? Mas com um sol tão bonito quase todo ano, ninguém tem que fazer fila para se bronzear. Pois, quem é que precisa?
Com praias tão lindas como o Brasil tem, ninguém precisa disso. Do céu, a capital Brasília assume a forma característica de um avião de passageiros, com uma fuselagem e asas. E também, você deve saber que o centro administrativo da cidade está localizado na área do cockpit. Ainda mais surpreendente, Brasília foi construída em apenas 41 meses, de 1956 a 21 de abril de 1960, quando foi oficialmente inaugurada. Não sabia dessa. Mas espera, ele disse que isto tem forma de um avião? Eu não vejo aqui nenhum avião. Onde é que está aqui a forma de um avião? Não vejo nada. Bem, vou fingir que vejo. Ah, sim, está ali o avião. A 21 de abril de 1960, quando foi oficialmente inaugurada. A apenas 35 quilômetros da costa do Brasil está a infame Ilha Queimada Grande, que abriga a maior densidade de cobras por metro quadrado do mundo. Disse que não há menos de 5 répteis venenosos por metro quadrado, e qualquer um que se atreva a pôr os pés ali morre em sofrimento atroz. Ah, eu já tinha ouvido falar nessa ilha. Uau, ok, eu não sabia que ia mencionar isso. Eu nem sabia que fazia parte do Brasil. Eu pensava que era lá para as Austrálias, isso, sabem? Que na Austrália é que tudo é muito assustador e há essas coisas todas. Olha, não sabia que era no Brasil. O sobrenome mais popular e difundido no Brasil é Silva. Esse fato também é compartilhado com Portugal, Sim. onde o nome Silva é também o mais comum. E para os primeiros nomes, Maria e José são os mais comuns no Brasil. Assim, mais de 11 milhões de mulheres brasileiras são chamadas Maria e mais de 5 milhões de homens são chamados José. Há mais Marias no Brasil do que a população de Portugal. Só para verem o quão popular é o nome Maria. A estátua do Cristo Redentor, com vista para a cidade do Rio de Janeiro, tem 38 metros de altura e foi oficialmente nomeada uma das novas 7 maravilhas do mundo, em 2007. Aproximadamente 6,4 milhões de turistas visitam o Brasil a cada ano, e quase metade deles vai exclusivamente para a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, o Brasil não é um grande destino turístico internacional, mas o turismo doméstico é muito ativo, com mais de 59 milhões de turistas e 190 milhões de viagens por ano. Além Mas eu sempre ouvi dizer que se é para ir de férias para o Brasil, nunca ir para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, como muitos brasileiros sabem que é uma zona turística, estão lá prontos para roubar as pessoas. E são brasileiros que me dizem isso. E eu confio no que as pessoas me dizem, porque muita gente me diz isso e dizem: Mikazi, se tu fores visitar o Brasil, não vais ao Rio de Janeiro, porque é onde há mais ladrões à espera de roubar os turistas. Portanto, eu não sei se alguma vez vou ao Rio de Janeiro, porque eu tenho medo de ser roubado, não vou mentir. Não sei. Eu gostava de muito visitar o Brasil, mas vou ser sincero, eu tenho um bocado de medo disso, de ser roubado, porque muitos brasileiros, principalmente no Instagram, mandam mensagem a dizer que o Brasil agora está um bocado pior do que nunca e que há muitos assaltos. E eu tenho um bocado de medo de ir lá por causa disso, porque é um país muito bonito, eu amava ir, mas depois há sempre esse fator de medo que me deixa um bocado... Mas lá está, é saber escolher os sítios, não é? Para onde ir. Em 2013, o Brasil tinha nada menos do que 4.093 aeroportos, o que o coloca em segundo lugar no mundo, logo após os Estados Unidos. O Brasil é também o lar do maior carnaval do mundo, o famoso Carnaval do Rio. Todos os anos, cerca de 2 milhões de pessoas saem às ruas da cidade para celebrar o samba em trajes coloridos e desfiles. Jardim Gramacho, localizado na cidade brasileira de Duque de Caxias, era o maior lixão a céu aberto do mundo. Foi finalmente fechada em junho de 2012, após 34 anos de funcionamento e bilhões de toneladas de lixo. Uau. O misterioso viaduto da Petrobras é uma estrada abandonada quase no meio da floresta tropical amazônica. Uau! Este trecho inacabado está a 40 metros acima da selva e tem 300 metros de comprimento. Todos os dias no Brasil, 2 operações de mudança de sexo são realizadas em transexuais. Além disso, toda operação é totalmente paga pelo Estado. Com 4,5 km de extensão e localizada no Rio de Janeiro, Copacabana é uma das praias mais bonitas e emblemáticas do mundo. O Brasil compartilha suas fronteiras com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Uau! O Brasil tem coisas muito boas mesmo. Obviamente que eu mencionei aquilo dos assaltos. Acho que é a única coisa má que o Brasil tem, porque lá está. O problema do Brasil é que também tem muita pobreza em muito lado e por isso é que há pessoas que sentem a necessidade de roubar. Mas se não fosse isso, eu acho que o Brasil seria o melhor país do mundo
para se viver e para visitar. O Amazonas é o segundo rio mais longo do mundo, logo após o Nilo egípcio, e o maior do mundo em termos de fluxo. Na verdade, só ela representa 18% do volume total de água doce descarregada nos oceanos do mundo. A largura do rio, sua profundidade, bem como sua potência, garantem que nenhuma ponte ou barragem o atravesse por milhares de quilômetros. Segundo a tese oficial, foi Francisco de Orellana quem deu ao rio o nome Amazonas, porque foi atacado por uma tribo de mulheres durante sua viagem em 24 de junho de 1541. Uau. A floresta tropical amazônica tem a maior variedade de animais do planeta. É o lar de 600 espécies de mamíferos, 1.500 espécies de peixes, 1.600 espécies de aves e 100 mil tipos diferentes de insetos. Eu quando vejo estas coisas eu pergunto, quem é que esteve a contar estas coisas todas e ficou, está aqui uma espécie, está aqui outra espécie, não sei, é muita espécie, são milhares e milhares de espécies. É para ver a dimensão, é enorme. Eu não sei como é que uma coisa tão grande cabe dentro do Brasil e depois o Brasil ainda tem muito mais espaço. Não sei, o Brasil é enorme. É que depois uma pessoa quando pensa nisto é que chega à conclusão que realmente o Brasil é muito maior do que o que as pessoas pensam, sabem? É muito bom saber isso. Uau! 67... Uau! Ok. E é bom que mantenham-se em contacto, porque se entrarem em contacto, as doenças que nós temos podem matá-los a todos. Eu espero que eles não entrem em contacto. Segundo as instituições governamentais, o arroz e o feijão são os dois alimentos mais consumidos no Brasil. O café, por outro lado, é a bebida mais consumida, especialmente porque o café brasileiro está entre as melhores do mundo. Na verdade, o Brasil é, de longe, o maior produtor e exportador de café do mundo, com 30% da produção mundial. João Pessoa, no estado da Paraíba, é a primeira cidade continental das Américas a ver o nascer do sol todos os dias. São Paulo, com uma população de mais de 11 milhões de habitantes, é de longe a cidade mais populosa do Brasil. Ai, cliquei sem querer no... Também a cidade mais populosa da América do Sul, a cidade mais populosa do hemisfério ocidental e a 12ª cidade mais populosa do mundo. Uau, só a cidade de São Paulo tem mais população que Portugal inteiro. Portugal é muito pequeno, gente. Muito pequeno. É como a minha inteligência. Os brasileiros organizam seus guarda-roupas na noite de Ano Novo de acordo com seus desejos para o Ano Novo. Cada cor tem um significado diferente. Branco para a paz, vermelho para o amor, E o roxo é mistério, não é? o amarelo, cor do ouro, para a riqueza, é claro. Uma das Não mencionou. estranhas leis brasileiras é, sem dúvida, a que exige que as autoridades não prendam ou detenham nenhum eleitor, desde 5 dias antes da eleição até 48 horas após o seu encerramento. Embora o Já agora, por falar naquilo das roupas do Ano Novo, cá em Portugal também fazemos a mesma coisa. Nós escolhemos as roupas consoante também o que nós estamos a sentir. E também dizem sempre para usar roupa interior nova, sempre. Experimentar roupa interior comprada sempre na noite de Ano Novo. Não sei porquê, dizem que dá boa sorte. Não sei porquê. o português seja a língua oficial do Brasil, não há menos de 170 línguas indígenas, assim como cerca de 30 línguas imigrantes. O Pão de Açúcar, ou simplesmente Pão de Açúcar, é um pico de granito localizado na cidade do Rio de Janeiro, atingindo 396 metros acima do nível do mar. É conhecida mundialmente por seu teleférico e pelas fabulosas vistas panorâmicas que oferece sobre a cidade e além dela. Olhem para isto, gente. É tão lindo. Olhem a paisagem. É incrível, é o que eu digo, Brasil é muito lindo. E pelas fabulosas vistas panorâmicas que oferece sobre a cidade e além dela. As favelas brasileiras são as famosas, construídas na encosta e sem qualquer respeito pelas normas mais básicas de construção. Os maiores e mais famosos estão localizados na cidade do Rio de Janeiro, que tem nada menos que 968 habitantes. A Rocinha é a maior favela do Brasil, e portanto, do mundo. Localizada na cidade do Rio de Janeiro, cobre mais de 143 hectares, e disse que tem 71.126 habitantes. Olhem o tamanho disto! Eu não sabia que existiam favelas assim tão grandes. Uau, isto parece uma cidade. Isto é literalmente uma cidade. Aqui dentro. É uma favela cidade. Uau.
nas 25.543 casas de baixa qualidade que a compõem. Em 1958, um rinoceronte negro chamado Cacareco concorreu nas eleições para a Câmara Municipal de São Paulo e obteve até mais de 100 mil votos. Esta extraordinária candidatura foi, de fato, uma forma de protesto contra a corrupção que assolava o país. No Brasil, a votação é praticamente obrigatória para os eleitores entre 17 e 70 anos de idade. Os cidadãos que não votaram nas últimas 3 eleições devem pagar uma multa e não podem sequer obter a emissão do passaporte. Portugal, estás a ver isto? Aprende. Gente, vocês sabem que em Portugal mais de metade da população não vota? Mais de metade. E porquê? Porque não há consequências, as pessoas não votam, e depois eu acho piada que aqui toda a gente fala mal das coisas, mas depois não votam. Então porquê é que as pessoas falam mal se não votaram? E depois irrita, porque eu sei que Portugal podia ter um governo muito, muito melhor e não tem, porque as pessoas não querem votar, continuam a deixar as pessoas más estarem no poder. E é horrível, eu detesto, porque esta população portuguesa é muito hipócrita, é demasiado hipócrita e eu não gosto disso. As autoridades devem mostrar regularmente seus cartões de eleitor para provar que cumpriram com os requisitos de votação. Boa. A feijoada é de longe o prato mais popular no Brasil e também muito popular em Portugal. Este prato muito picante é na verdade um guisado de feijão preto com carne seca, salgada e defumada. Eu adoro este prato, gente. Este prato... Piranhas são um verdadeiro terror do rio Amazonas e são muito mais perigosas que as anacondas ou crocodilos. Ah, sim. Entretanto, elas também têm um lado bom, pois sua carne é suculenta e uma sopa muito boa é feita com elas, considerada pelos brasileiros como um afrodisíaco eficaz. Nem sabia que existia sopa de piranha. Será que é bom? Gente, se vocês já provaram sopa de piranha ou carne de piranha, digam em baixo nos comentários o que é que vocês acham. É realmente bom? Um dia, se eu vi que nos comentários que as pessoas realmente dizem que é uma carne boa, quando for ao Brasil, se calhar, vou experimentar. 92% dos carros novos vendidos no país usam etanol como combustível. Este biocombustível é produzido a partir da cana-de-açúcar, da qual o Brasil é produtor, permitindo um abastecimento regular. Desde a extrema opulência até a maior miséria. Em 2013, a 7ª pessoa mais rica do mundo, o brasileiro Eike Batista, havia perdido toda a sua fortuna de 30 bilhões de dólares e se viu literalmente se afogando em dívidas. Como? A prisão brasileira Santa Rita do Sapucaí permite que seus detentos pedalem bicicletas estacionárias, fornecendo assim eletricidade a uma cidade vizinha em troca de penas reduzidas. Uau. Após 16 horas de ciclismo, eles ganham uma remissão de dia. Existe uma cidade no Brasil... Gente, isso é muito bem pensado. Como é que não fazem isto em mais nenhum lugar no mundo? Uau, o Brasil é muito à frente em muita coisa, gente. Por isso é que eu digo, os brasileiros têm que ser estudados pela NASA, porque os brasileiros fazem coisas engraçadas, sim, eu sei, e às vezes um bocado retardadas, no bom sentido, mas também fazem coisas muito, muito, muito inteligentes que mais ninguém pensou antes. São visionários. Uau! chamada Não Me Toque. A origem deste estranho nome ainda está sujeita a debate. Atingidos pela Grande Depressão, os atletas brasileiros financiaram sua viagem às Olimpíadas de 1932, vendendo café na estrada. Uau, em 1920, o americano Henry Ford construiu sua cidade utópica, Fordlândia, no coração da floresta amazônica, para garantir uma fonte de borracha cultivada para seus carros. Abandonado desde 1945, o local se tornou uma fabulosa cidade fantasma, que é assombrada pela selva. O Parque Nacional Tumucumaque, localizado no noroeste do Brasil, dentro da floresta amazônica, é o maior parque de floresta tropical do mundo. O parque mede nada menos que 38.874 km². Eu nem consigo entender quanto é que isso é, gente. Eu sei que é muito, mas não faço ideia de quão muito isso é. Área semelhante à da Suíça. A Americana é um pequeno município localizado no estado brasileiro de São Paulo, mas deve sua criação aos refugiados confederados que haviam deixado os Estados Unidos após perderem a Guerra Civil. Ok. Gente, vocês sabem que eu só penso em comida quando a primeira coisa que eu olho nesta imagem é aqui a placa do McDonald's. No meio disto tudo, a primeira coisa que eu reparei foi isto. Unidos após perderem a Guerra Civil. Wallace Souza foi um apresentador de televisão brasileiro que apresentou um programa de crime altamente controverso e foi preso quando finalmente foi descoberto que apresentou um programa de crime altamente controverso. Desculpem, eu sei eu estou a ouvir o que ele está a dizer, mas vocês veem o que está aqui escrito atrás, em azul?
Só eu é que notei isso. É que isto foi feito de propósito, não foi? Ou só eu é que notei isto e eu tenho a mente um bocado suja. Ok. Vamos continuar. E foi preso quando finalmente foi descoberto que ele mesmo estava ordenando os assassinatos, a fim de aumentar sua audiência. Com quase 390 bilhões de árvores, a floresta tropical amazônica é descrita como os pulmões da Terra, capazes de produzir mais de 20% do oxigênio do planeta. Sim. Então, o que vocês acharam dessas 99 coisas que só acontecem no Brasil? Sim, gente, já agora o que é que vocês acharam dessas coisas que acontecem só no Brasil? Eu gostava de saber qual é que para vocês foi a coisa mais interessante, porque é assim, eu não sei o que é que eu achei mais interessante. Eu acho que o que eu achei mais interessante foi o facto de haver sopa de piranha. Eu não sabia isso, não sabia que isso existia de todo. E também achei engraçado aquela ponte que está perdida no meio da floresta, de haver coisas em comuns com Portugal, por exemplo, o nome Silva ser o nome mais comum tanto no Brasil como em Portugal. E também achei um bocado chocante deste homem aqui, que ordenou mesmo os assassinatos para o seu show ter mais audiência. O quão bizarro isso é, gente. Há pessoas mesmo estranhas. Uau. Ok, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo.